A Agricultura BR começa trazendo o destaque, a referência da moeda americana operando aqui no Brasil. Vamos saber como é que está o dólar. Dólar que ontem subia, retomava a caminhada de alta, mas que operou durante boa parte do dia abaixo de R$4. Essa situação nós vemos hoje mais uma vez, só que agora com o dólar operando em queda. A queda de 0,90%. O dólar é negociado hoje a R$ 3,95 mais 3. Neste momento, dólar comercial é impacto direto sobre os valores para a soja. Soja que recuperou um pouco do valor no mercado físico brasileiro ontem, porque o dólar subiu um pouco. Hoje a situação se inverte. Além do dólar, outro fator importante para o preço da soja aqui no Brasil é a soja negociada na Bolsa de Chicago. Ontem foi um dia de alta para a commodity, a posição de mais curto prazo, a de março, fechou o dia na cotação mais alta do mês. Já na manhã de hoje, com essa alta expressiva de ontem, os preços já vinham abaixo. É o que a gente acompanha agora, então, para a soja negociada em Chicago, dia de redução após uma alta expressiva nesta terça-feira. Março vem agora a $8,83 mais 50 por bushel, queda de 0,31%. Já a soja negociada para maio opera $8,86 mais 25, queda de 0,28%. Para a posição de julho, a queda é de 0,30, com negócios a $8,92 por bushel, enquanto agosto negocia soja a $8,94 mais 25, queda agora, Fabiano, de 0,22%. E olha, o destaque segue sendo soja aqui na Agricultura BR, agora a soja no Brasil, em especial as exportações brasileiras no último mês, mês de janeiro, primeiro mês do ano, ainda com a colheita engatinhando no Brasil, pouca soja tinha sido colhida, mesmo assim, houve dois números muito impressionantes ocorreram nesse mês de janeiro no que tange às exportações. O faturamento, você vai ver que o faturamento foi muito elevado e também o volume que foi exportado para o acumulado do mês de janeiro. Vamos acompanhar agora os dados que mostram como é que ficou fechado o último mês. São as exportações brasileiras de soja. Eu trago aqui então, portanto, os primeiros números. Nós vamos ver aqui as exportações em volume. Chegaram a 394.400 toneladas. Comparado com 2015, a comparação é muito elevada. Ele fica quase 5 vezes aqui acima, 4 vezes e alguma coisa acima do que aconteceu em 2015. Em 5 anos, de 2012 para 2016, houve uma alta bastante expressiva. De 2015 para 2016, alta expressiva de 362% no volume embarcado de soja. Nós vimos há pouco como é que está a operação com dólar. Com o dólar mais elevado, foi o que aconteceu no mês de janeiro. O mês de janeiro pegou aquele ritmo de dólar a 4,10 em alguns momentos, também sempre operando quase o tempo todo acima de R$4. Isso foi muito benéfico para todas as tradings, para frigoríficos, por exemplo, exportadores, qualquer um que trabalha com exportação. Os negócios que foram fechados, evidentemente fechados em janeiro, trouxeram um volume em reais um pouco melhor, porque o real estava valendo 4-1 neste momento. Nós temos aqui então as exportações brasileiras, faturamento, olha o comparativo de 2015 para 2016, você tem aqui em reais 92.700.000 reais no ano de 2015, enquanto que 2016 chegou a 597.200.000 reais, assim ficou o faturamento em reais para o Brasil. Se eu não estou enganado, temos o faturamento também em dólar, o volume, aí dólar, a situação se altera, apesar da soja ter no mercado internacional valores mais baixos, mais pressionados, o volume que foi exportado em janeiro conseguiu garantir um número superior ao que aconteceu em janeiro de 2015. Vamos ver se esses números confirmam o que eu disse, confirma sim. 2015 chegou a 35.100.000 dólares, 147.600.000 dólares no ano de 2016, aí o volume falou alto. É importante lembrar também que o volume de janeiro do ano passado foi bastante baixo, porque o Brasil enfrentou uma seca antes, houve atraso para a semeadura de soja em todo o país, então saiu a pouca soja dos campos, situação que neste ano ela aconteceu em algumas regiões do país, da região produtora, mas não com aquela força, com aquela seca que teve no ano de 2014 para 2015. Muitos estados produtores de soja do Brasil já deram início aos trabalhos de colheita. Bom, para aqueles produtores que ainda estão com a cultura no campo, a atenção agora se volta às pragas e doenças, já que o clima pelo Brasil está bastante irregular. Quem tem mais informações é a repórter Kaile Rodrigues.
Em alguns estados brasileiros, as chuvas intensas influenciaram a colheita da soja. No Mato Grosso do Sul, o grande problema foi a entrada das colheitadeiras nas áreas e dos caminhões que levam os grãos para os armazéns. Na última semana de janeiro, as chuvas variaram de 10 a 40 milímetros no Mato Grosso do Sul. Segundo o secretário adjunto de Produção e Agricultura do Estado, felizmente os danos foram mínimos para os produtores. A região norte nós tivemos um retardamento de plantio, contando que a colheita está mais atrasada. A região sul, as chuvas foram muito mais intensas e foram plantadas mais, na região sul, as lavouras foram plantadas mais cedo. Então, hoje, estamos colhendo em ambas as regiões, e já com um volume já significativo e dentro de um ambiente que nós podemos dizer já mais favorável, até porque a alternância de chuvas e sol é necessária. Agora, a grande preocupação dos sojicultores é em relação às doenças e pragas que podem afetar as lavouras do estado. Em especial, em relação aos focos de ferrugem. Por quê? Depois do fruto praticamente obtido, nós não podemos permitir que ele venha a perder parte desta produção. Então, deve estar atentos aos controles e nós temos aí um consórcio antiferrugem que dá suporte e apoio para isso. Na região norte e sul do estado, as máquinas estão no campo. Os volumes já são significativos. Esperamos ter passado a fase mais difícil durante a colheita e a nossa expectativa, que mesmo com algumas perdas, nós tenhamos uma safra próxima àquela obtida no ano de 2015, que foi aproximadamente 7 milhões de toneladas. Kylie Rodrigues para o SBA. O Agricultura BR fez hoje um levantamento para saber como está a colheita da soja nos principais estados da região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também Goiás. E agora você acompanha com a gente, então, como que está este andamento, como estão as lavouras no campo e os trabalhos já de colheita. Vamos aos números, então, apurados pela equipe do Agricultura BR na manhã de hoje. A gente começa falando sobre o estado do Mato Grosso, que, olha, segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, até a última quinta-feira, 28 de janeiro, já tinha 8,2% da área de soja colhida. O rendimento médio das lavouras está sendo de 51,2 sacas por hectare e a previsão do estado é de colher 27.800.000 toneladas. Em Mato Grosso do Sul, a estiagem dos últimos dias favoreceu a entrada de máquinas nas lavouras, recuperando o atraso antes causado pelo excesso de umidade. O estado conta agora com 10% da área colhida de acordo com a AproSoja. A produtividade média esperada passou de 50 sacas por hectare, estimado no início da temporada, para 52 sacas. A produção continua projetada em 7.200.000 toneladas. Já o estado de Goiás deu início à colheita, mas ainda de forma pontual na região sudoeste do estado. Os municípios de Mineiros, Jataí e Rio Verde já registram lavouras colhidas. Bom, nós conversamos na manhã de hoje com representantes da AproSoja local e eles nos informaram que o estado apresenta plantações em todos os estágios de desenvolvimento, já que o plantio não aconteceu de maneira uniforme devido ao clima. Bom, a AproSoja também nos contou que nas últimas 2 semanas esteve percorrendo as lavouras de soja de todo o estado e considera a satisfatória a condição delas e por conta disso está considerando revisar para cima a estimativa de produção, que agora é de 9.800.000 toneladas do grão. Até o fim desta edição do Agricultura BR, você tem informações também sobre o andamento da safra de soja na região sul do país. Por aqui a gente segue falando de soja, mas agora mais a respeito das condições climáticas. Vamos saber agora com a equipe da Somar Meteorologia, então, como que o clima vai se comportar nos próximos dias para a região centro-oeste, que já avança bastante com os trabalhos de colheita. Vamos ao vivo até São Paulo, então, falar com ela, com a Nadiara, que já participa aqui com a gente. Boa tarde, Nadiara. O clima ficou um pouco mais seco, né, nestes últimos dias, sobretudo sobre o estado do Mato Grosso. Essa condição mais seca vai continuar?
Olá, boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Uma intensa massa de ar seco voltou a predominar sobre partes do Sudeste, Centro-Oeste e também interior da Bahia. Sobre o estado de Mato Grosso, o tempo seco predomina principalmente na área central e leste do estado. Nestas regiões, as pancadas de chuva têm sido muito isoladas e com menor volume de água, mas por enquanto há bastante instabilidade aqui no meio oeste, em algumas áreas que fazem divisa com o estado de Roraima e também no Amazonas, por causa da umidade que vem da Amazônia e traz essas instabilidades e chuva até com forte intensidade. Nessas regiões ainda há expectativa de volumes maiores de chuva agora durante os próximos dias. Por enquanto, a umidade do solo voltou a cair aqui sobre a área central, sul e leste do estado por causa desse tempo mais seco e também do calor. As temperaturas têm ficado acima da média para esta época do ano em boa parte do estado de Mato Grosso, inclusive em Cuiabá. E nestas áreas aqui do noroeste, extremo norte, onde a chuva ainda ocorreu de forma mais frequente e volumosa, o solo está mais encharcado. Nesses próximos 5 dias, como eu falava, a chuva mais intensa vai ficar concentrada na faixa oeste, região de Comodoro e também noroeste mato-grossense. Nestas regiões, a chuva um pouco mais frequente pode paralisar momentaneamente a colheita da soja, mas o tempo não deve ficar completamente fechado nesses próximos 5 dias, então teremos alguns períodos de melhoria. Nas demais regiões, aqui do centro, sul e leste mato-grossense, a chuva ocorre bem mais isolada, com baixo acumulado, e são aquelas pancadas típicas de verão que ocorrem principalmente no final do dia. Então, nestas áreas, a colheita da soja deve andar bem até o dia 7 de fevereiro. No próximo período, entre 8 e 12 de fevereiro, as condições também são favoráveis para as atividades no campo. Apesar da previsão de chuva, a gente observa que são chuvas de baixos volumes acumulados, então indicando que, mais uma vez, são pancadas isoladas e rápidas de chuva que atingem a maior parte de Mato Grosso. E entre os dias 13 e 17 de fevereiro, aí sim a chuva volta a aumentar sobre o estado. Inclusive, a previsão de novos temporais sobre o centro e leste do estado. Nestas regiões, que pode chover mais de 100 milímetros em 5 dias, aí sim a chuva pode ser um problema e atrapalhar as atividades de colheita. Juliana. Tá certo, Nadiara. E sobre os outros estados produtores de soja, como que fica o tempo? Bom, destaque fica por conta da chuva no sul do Brasil, principalmente Paraná já está com um tempo mais úmido por causa de uma frente fria que avançou pelo litoral da região sul e a partir de hoje uma área de baixa pressão atmosférica avança pelo interior da região sul trazendo temporais. Então, nesses próximos dias, pelo menos até o final de semana, há risco de chuva mais frequente e volumosa sobre o Paraná. Então, no estado paranaense, a chuva pode ser um problema e paralisar a colheita da soja até este final de semana. Também chove bem sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por enquanto, no Rio Grande do Sul, a chuva é boa para manter o solo encharcado para as lavouras que ainda estão em desenvolvimento. E neste período também pode chover forte no sul de Mato Grosso do Sul. Entre hoje e amanhã, principalmente, há risco de uma chuva um pouco mais pesada. Já em boa parte do centro-oeste, assim como em Mato Grosso, a previsão é de pancadas de chuva mais típicas de verão e também no sudeste do país, essa condição de pancadas alternadas com períodos de melhoria. Então, as atividades de colheita da soja, também no interior de São Paulo e em Goiás, devem andar bem nos próximos dias. Sobre a região do Mato Piba, tem previsão de chuva, só que é uma chuva menos volumosa do que a gente vinha observando nas últimas semanas. Então, essa chuva serve para manter também o solo úmido aí nas áreas que plantaram e estão ainda com plantio em andamento da soja. Durante o próximo período, entre 8 e 12 de fevereiro, a chuva ganha um pouco mais de intensidade aqui entre São Paulo e também Minas Gerais, mas em boa parte da região sul, centro-oeste, também região do Mato Piba, previsão de volumes baixos de água. Então, a chuva acontece alternada com períodos de melhoria e não deve atrapalhar muito as atividades no campo. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, assim como em Mato Grosso, a chuva aumenta também sobre Goiás, norte de Minas Gerais e sobre a região do Mato Piba. E nessas áreas, o excesso de chuva pode trazer transtornos. Além de atrapalhar as atividades no campo, é um excesso de umidade que pode provocar transtornos em estradas e lavouras, porque o solo já está mais encharcado e tem previsão para volumes de mais de 100 milímetros nas áreas mais atingidas. Desta vez, no sul do país, previsão de chuva bem mais isolada, então as atividades no campo serão favorecidas, principalmente no Paraná. Tá certo, Nadiara, obrigada pelas informações. Até já. Bom, a Nadiara volta ainda nesta edição com mais detalhes do tempo hoje em todo o Brasil. E por aqui nós vamos falar agora com o telespectador do Agricultura BR que manda suas imagens, suas fotos aqui para o programa. Nós vamos acompanhar então a primeira foto, um acompanhamento de lavoura no município de Tailândia, no estado do Pará. Foi o Alberto Matos que mandou, obrigado Alberto. Ele foi tirando fotos durante
todo o período da safra 2015-2016 e agora já está realizando colheita, é o que nós vamos ver agora. Tem várias fases aí da área de cultivo do Alberto, que ele manda aqui para a Agricultura BR. Muito legal isso, porque mostra um histórico aí da área de produção do produtor lá do estado do Pará. Um abraço a ele e também a todos os telespectadores no Pará. Bom, e no município de Pranchita também, no estado paranaense, tem fotos, tem participação. A gente manda um abraço a todos que nos acompanham. A foto é da Cícera Giongo. Ela mandou fotos da plantação de soja do seu pai, que é o seu Vilmar. Seu Vilmar, estão aí suas fotos, então, enviadas pela sua filha Cícera. Obrigada, Cícera, pela participação aqui no Agricultura BR. Você que quiser também fazer parte do programa, é muito fácil. Exatamente, você pode mandar pelo WhatsApp 679656-2266, manda seu vídeo, sua foto, você já sabe o slogan do programa, sabe também que somos todos produtores, então participe conosco, a gente quer saber como é que está a sua produção, pode mandar seu comentário, a perguntas, o que você precisa saber para a sua produção, manda aqui para a Agricultura BR que nós vamos trazer as respostas durante o programa também. E eu aproveito para mandar um grande abraço a quem nos acompanha no município de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Um abraço a todos por aí, obrigada pela audiência. Um abraço especial para Marta e para Leia Canal e também para Luísa e Laura Chiesa. Obrigada pela companhia. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Na volta tem informações sobre as exportações de café do Vietnã. Você tem ainda hoje destaques para o milho, você vai saber como é que está o milho, os negócios com milho no estado do Mato Grosso, no estado do Rio Grande do Sul também e os valores que nós temos praticados pelo Brasil aqui no programa, no Agricultura BR. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O novo conceito de genética tem nome: SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pela Senex Aires do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de 3 touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro. Não perca esta boa oportunidade de aumentar a sua frota. Confira a oferta de equipamentos 5X Máquinas. 4 de fevereiro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Estarão à venda tratores de pneu e de esteira, roçadeiras hidráulicas, carretas e tanques de arrasto e pás carregadeiras. Equipamentos ofertados direto dos proprietários. Oferta de equipamentos 5X Máquinas. 4 de fevereiro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Transmissão Canal do Boi. Você não pode perder esse grande evento. Leilão Fêmeas Brahman GR. Gabriel Prata Rezende. Oferta de 200 fêmeas Brahman PO paridas e prenhes. 15 anos criando Brahman, pioneiro na base genética V8 no Brasil. Leilão Fêmeas Brahman GR, Gabriel Prata Rezende, 21 de fevereiro, domingo às 2 da tarde. Realização Leilopec, transmissão Canal do Boi. Um evento de parceria e bons negócios. Leilão virtual gado de corte. 22 de fevereiro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Estarão em oferta mais de 1.500 animais de corte, filmados em Rondonópolis e região sul de Mato Grosso. Leilão virtual gado de corte. No Parque de Exposições Tatersal Inês de Castro. 22 de fevereiro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Aroeira Leilões. Transmissão Canal do Boi. Agricultura BR de volta ao vivo nesta quarta-feira para todo o Brasil para trazer agora informações sobre a safra de café aqui no país. Bom, o clima, enfim, nesta temporada foi favorável e também devido à bienalidade da safra do café, a expectativa para este ciclo é muito positiva. Um crescimento de 24,38%, a expectativa que se tem de crescimento na produção, por conta dos motivos que a Juliana acabou de citar, com valores oscilando para o café arábica entre R$ 450 e R$ 500, é o que nós vamos acompanhar agora na reportagem.
Dessa vez, o clima ajudou, bem diferente do que aconteceu em 2015, quando os cafezais foram severamente prejudicados pela falta de chuvas. Então, em Araguari, o ano passado, aqui a região nossa é em torno de 20 mil hectares, nós tivemos uma safra aqui de 400 mil sacas. Mas teve muita poda, por essa safra baixa, porque teve muita poda, teve renovação de lavoura. Então, esse ano de 2016, acreditamos que aqui essa região nós vamos produzir 800 mil sacas. Então, vai ser uma safra muito boa aqui para a região. O clima favorável e o período de bienalidade positiva na maioria das regiões produtoras do estado devem contribuir para um aumento da safra em 2016. De acordo com o primeiro levantamento para a safra de café, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Esse ano nós só tivemos, aqui nós tivemos um problema de bicho mineiro, que com esse problema do bicho mineiro também a queda de chumbinho foi maior, porque a queda de folha. Mas esse ano, sim, acreditamos que esse final de dezembro com janeiro, com essa quantidade de chuva que teve aqui na nossa região, mas as lavouras estão bem enfolhadas. Então, acreditamos numa safra muito boa, sem perca, por enquanto, até agora não teve perca. A safra mineira de 2016 de café poderá alcançar uma média de 27 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos. Em comparação com a produção de 2015, o crescimento é de 24,38%. Mesmo com a produção elevada, a expectativa é que os preços se mantenham entre R$ 450 e R$ 500 a saca de 60 quilos. A área de plantio está em torno de 1 bilhão de hectares, superior em 6,6%. A produtividade média do estado está estimada em 26,86 sacas por hectares, 16,65% acima do resultado obtido na safra de 2015. O incremento se deve principalmente para o aumento esperado aqui para a região do Cerrado e também para o sul de Minas. Já na zona da mata, que tem a bienalidade invertida em relação ao estado, a expectativa é de queda na produção. Esse produtor hoje aqui em torno aí de 500, café finos aí de 500 a 520 reais aqui. Mas assim, a gente não sabe o custo que nós vamos ter na nossa de produção. Porque esse preço estava até o ano passado com aquele dólar mais baixo. E o dólar aumentou, nós já pagamos esse ano insumos com dólar alto. Esse óleo diesel também, que para nós prejudica muito, a mão de obra também está cara, embora a gente não use tanto mão de obra aqui, porque aqui somos quase 100% mecanizável pela topografia plana aqui das lavouras. Mas mesmo assim a gente não sabe o custo, então a gente acredita aí que esse custo aí do dólar deve aumentar de 10% a 20% nosso custo de produção. Érica Machado para o SBA. E ontem foi um dia de altas fortes para o café arábica negociados no mercado físico do Brasil e também no mercado futuro. Vamos saber desses números então? Começando pelo mercado físico, tomando como base o estado de São Paulo, a saca de 60 quilos quase alcançou novamente a marca de R$ 500. Vamos aos números então, veja aqui comigo. Olha só, a saca de 60 quilos do grão sendo negociada ontem no estado paulista a R$ 499,13. A alta no dia foi de 1,32%. Foi uma disparada, já que saiu de R$ 492,63, valor esse negociado nesta última segunda-feira. Com isso, o preço do café arábica no estado paulista começa o mês de fevereiro acumulando altas, já que este é o segundo dia seguido de variação positiva. Bom, agora a gente dá uma olhada nos negócios com café arábica no mercado futuro do Brasil. Como eu dizia, ontem o café ganhou muito preço. Os valores na Bolsa Paulista foram os maiores dos últimos 25 dias para a posição de março de 2016. Vamos aos números de hoje, então, para saber como opera este mercado. Olha, depois da alta de ontem, preço já cai nesta quarta-feira. Posição de março negocia agora 1.040 contratos a $142,85. Essa posição vem em baixa de 0,59% em relação ao fechamento de ontem. A posição de setembro tem 710 contratos negociados hoje a $147,35, com queda de 0,57%. Bom, ontem, além do Brasil, também foi dia de alta para o arábica negociado em Nova York, não é isso, Fabiano?
É sim, Juliana. Ontem teve alta forte para o café arábica na plataforma Ice Futures. Inclusive as posições de mais curto prazo, a de mais curto prazo, que estava muito abaixo de $1,20 por libra-peso, ontem testou $1,20, acabou fechando um pouco abaixo disso, mas mostrando recuperação que acabou influenciando mercados no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil. Refletiu sobre os negócios em São Paulo, em Minas Gerais e, claro, que na Bolsa Paulista também. Hoje, mais cedo, essa recuperação para o café arábica em Nova York continuava. Aliás, o mês de fevereiro tem sido marcado, só tem 3 dias, mas por enquanto marcado por valores melhores para o café. Isso depois que importantes instituições no mundo, internacionais, reconheceram que há uma queda realmente esperada para o valor pago pelo café, mas ela não deve ser tão grande como era esperado inicialmente. Vamos saber como é que estão as posições agora. Posição de alta para março, é o mais curto prazo negociado. Aqui nós temos algodão aqui, mandaram errado. Daqui a pouco a gente traz o café em Nova York, se o pessoal puder colocar café em Nova York agora. Posição para março, principalmente, vinha ganhando, cá ganhando sim. Aqui, março vem com negócios acima de $1,20 por libra-peso, como eu tinha citado, mas hoje já chegou acima de $1,21. $1,20 por libra-peso é o negócio que nós temos agora para março, alta de 0,45%. Maio, $1,22 mais 40 por libra-peso, alta de 0,41%. Julho, $1,24 mais 5 por libra-peso, alta de 0,36%. E atenção Brasil, essa é a posição mais importante aqui para o país, porque é quando nós colocamos a safra brasileira no mercado internacional. Posição de setembro, $1,25 mais 60 por libra-peso, elevação de 0,35%. Assim vem os negócios com o café arábica na plataforma Ice Futures. Terceiro dia consecutivo de alta, mostra recuperação. Esse valor aqui, eu vou precisar aqui, que é o melhor valor dos últimos 16 dias para o café negociado em Nova York nas 4 posições de mais curto prazo. Destaque agora é para o café Conilon negociado aqui no Brasil. Vamos acompanhar como foi a movimentação do mercado no dia de ontem, terça-feira, tomando como base o principal estado produtor da variedade, que é o Espírito Santo. De acordo com o CPEA, os valores subiram ontem, saindo de R$ 395,70 pela saca de 60 quilos para alcançar R$ 397,24. A alta no dia foi de 0,39%. Mas como em fevereiro o preço registrou uma baixa no primeiro dia do mês, os valores ainda acumulam uma leve redução neste mês de fevereiro para o café Conilon negociado no estado do Espírito Santo, mas ainda assim em patamares bastante elevados. Bom, o destaque agora é internacional. Olha só, as exportações de café Conilon feitas pelo Vietnã, que é o maior produtor do mundo dessa variedade, podem ser reduzidas em até 42% neste mês de fevereiro, por conta de um feriado extenso que eles possuem neste mês. Do dia 6 ao dia 14, todos os mercados do Vietnã vão ficar parados. E com isso, as exportações de café devem ser reduzidas de 150 mil toneladas exportadas em janeiro para um volume entre 90 a 100 mil toneladas neste mês de fevereiro. Bom, o dia de ontem para o mercado do café Conilon, também chamado de robusta na Bolsa de Londres, foi um dia de alta. E hoje, Fabiano, como vêm sendo negociados estas posições? Bom, vem em alta, vamos saber agora como é que estão as posições negociadas. Vamos trazer aqui a tela de negócios, Bolsa de Londres, plataforma Life. Você aqui enxerga, claro, posição de janeiro já não tem mais negócios, posição de março. Essa alta, ela existe, mas ela mostra estabilidade para os negócios. Nós temos aqui março com a posição negociada $1.398 por tonelada, elevação de 0,07%, o que deixa praticamente em linha com o fechamento desta última terça-feira. Maio, $1.428 por tonelada, também a mesma elevação, 0,07%, vem com negócios a $1.428 por tonelada. Julho, totalmente estável, a $1.457
por tonelada. Ontem havia recuperação para os negócios em Londres, sim, já por conta dessa vazão, né? Você vai ter uma vazão menor de café vindo do Vietnã, mas as perdas que ocorreram, principalmente no mês de janeiro, foram muito fortes e com isso a recuperação que tem hoje para o café negociado em Londres ainda é muito pequena frente aos negócios que nós tínhamos pelo menos até a primeira quinzena do mês de dezembro. Começou na última segunda-feira no município de Cascavel, no Paraná, Showtech Rural Copavel, mais uma feira do agronegócio brasileiro que neste ano, 28ª edição, leva muita tecnologia e informação de ponta para o visitante. E vamos para lá, primeira participação do Caio Serrinoli, repórter do Sistema Brasileiro do Agronegócio. O Canal do Boi é o Agricultura BR, nessa que é uma das maiores feiras agrícolas da América Latina. Caio, terceiro dia de show rural, como é que está a movimentação hoje? Eu sei que a movimentação hoje estava bem forte aí no parque. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. A quarta-feira normalmente é o dia de maior movimento dentro da Show Rural Copavel. Isso já é tradição. Na segunda-feira, recorde de público, mesmo com chuva. Ontem o tempo abriu na hora do almoço, muita gente visitou a feira. Tivemos mais de 44 mil visitantes e hoje, apesar da manhã ter chovido bastante aqui, espantou um pouquinho os visitantes, agora o tempo normalizou, está garoando agora, está garoando um pouquinho, mas o tempo normalizou e as pessoas estão começando a chegar aqui na Copavel para visitar a Show Rural. Nós tivemos agora há pouco uma coletiva de imprensa com o governador do estado do Paraná, Beto Richa, com a participação do prefeito aqui de Cascavel, com o diretor-presidente da Show Rural, da Copavel, o Dilvo Grolli, e também a participação do governador de Mato Grosso do Sul, o Reinaldo Azambuja. Eles disseram, falaram da importância da Show Rural Copavel, da importância da difusão de tecnologia e, claro, sobre a estrutura, a infraestrutura e os custos de produção. Esse assunto entrou em pauta ali justamente porque Mato Grosso do Sul tem uma produção muito grande de pecuária e de soja, milho, agricultura, né? E o Paraná, basicamente, com a sua produção também bem forte. Então, esses pontos foram levantados porque a tecnologia aqui na Show Rural, tudo que é voltado à tecnologia é para ampliar a produtividade e a produção do produtor e baratear os custos. Resumindo aqui, o Reinaldo Azambuja destacou que a pesquisa e a tecnologia são elas as principais, os principais pilares para o desenvolvimento de tecnologia e destacou o trabalho das cooperativas aqui no Paraná. A gente está agora numa movimentação também aqui perto da nossa unidade, aqui na região da imprensa, até com uma expectativa de tentarmos entrar ao vivo aqui com o governador Beto Richa para falar um pouquinho sobre investimentos nesta área, na área de agricultura e na área de pecuária aqui no estado do Paraná. A gente está aguardando um pouquinho porque, claro, todo mundo quer conversar com o governador, quer conversar com as autoridades, então a gente está aqui nessa expectativa, tentando trazê-lo para falar ao vivo aqui também no Canal do Boi. Em suma, foi citado também a relação do escoamento de produção, isso envolve toda a logística, né? Foi lembrada a ferrovia, que deveria já estar em funcionamento quando foi pela primeira vez colocada essa ideia, uma ferrovia que sairia de Maracaju, iria para Dourados, passaria aqui por Cascavel e desceria ao porto de Paranaguá para o escoamento dessa produção. Então, há indícios aí de que algumas empresas estão interessadas em assumir este projeto. Então, houve essa conversa superficial durante a coletiva de imprensa e a gente aguarda
outras informações para saber se realmente agora esse projeto sai do papel. É um projeto importantíssimo de escoamento de produção que uniria um pouco mais o estado do Mato Grosso do Sul e o estado do Paraná. Fabiano, Juliana, a gente aguarda aqui ainda nessa expectativa para conseguirmos falar com o governador Beto Richa para abordarmos um pouquinho mais a relação do investimento aqui na agricultura e na pecuária aqui do estado do Paraná e outras informações. Se nós conseguirmos aqui, a gente avisa rapidinho aí a produção e quem sabe a gente consegue falar ao vivo, entrar ao vivo durante o Agricultura BR. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Caio Serrinoli. Caio, assim que você tiver condições, tanto o Beto Richa, governador do Paraná, quanto o Reinaldo Azambuja, governador do Mato Grosso do Sul, esse fator do escoamento, ele é importante porque ele traz realmente uma facilidade, pode baixar custo, principalmente para o produtor. Estão atrasados os eventos lá na Show Rural Copavel por conta da chuva, também acabou atrasando a entrada dos governadores, mas tendo condições, você confere aqui essas informações ao vivo no Agricultura BR. E no próximo bloco você tem informações sobre o mercado internacional do algodão. Você vai ver que a Índia, que é o maior produtor mundial da fibra, deve reduzir a sua produção. E ainda você tem muito destaque sobre o preço do milho em vários estados brasileiros aqui no Agricultura BR. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Tem mais novidades no campo de ofertas. É o receptor Anadigi da Lemon. Fala mais, Patrícia, pra gente. É isso aí, Matioli. Esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele pega os canais analógicos e digitais. Precisa trocar a parabólica? Não precisa. E a instalação? A instalação é super simples porque não tem necessidade de técnico. E o controle remoto? O controle remoto é inteligente. Você consegue controlar tanto o receptor quanto o seu televisor com o mesmo controle remoto. E o LNB? O LNB multiponto, a gente consegue colocar até 5 receptores dentro de casa, todos com programação individual. É o celular de mesa da Lemon. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! Você pode comprar o seu agora ligando para 67 40 09 2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. Oi, gente! Eu estou aqui na Avenida Faria Lima para trazer mais uma novidade sensacional para vocês. Hoje, o Polo Financeiro do Brasil e, consequentemente, da América Latina está em São Paulo, o estado carro-chefe do país. Estúdios, na sua maioria, onde a demanda com certeza será altíssima. O entorno oferece toda a infraestrutura. Mas agora vamos conhecer de perto este empreendimento. São estúdios de 45 a 140 metros quadrados, com 1 ou 2 vagas na garagem. Tudo com alto padrão no acabamento de cada detalhe e sem falar do charme desta fachada. Garagem com luz natural e vagas espaçosas, 4 elevadores panorâmicos, torre única com 25 andares, áreas comuns decoradas em alto estilo com ar-condicionado, acesso à internet, limpeza e arrumação com gestão patrimonial. As empresas que estão por trás do Forma Itaim são ERC Desenvolvimento Imobiliário, GR Properties e UMA Desenvolvimento Imobiliário. E você vai ver sempre aqui no SBA todas essas novidades de alto padrão. Forma Itaim. Gente, não dá para perder essa oportunidade. A Agricultura BR volta agora a Cascavel, a Show Rural, porque agora, sim, Caio Serrinoli está com o governador do estado do Paraná. Vamos trazer o Caio aqui. Caio, eu estou vendo o governador já com vocês, Tenda, eu sei que ele não está nos ouvindo. Uma boa tarde a ele e é com você aí, Caio, para trazer os destaques aí para o agronegócio paranaense.
Boa tarde mais uma vez a todos, estamos ao vivo para todo o Brasil, juntamente com o governador do Paraná, Beto Richa. E, governador, a gente vê a grandiosidade da Show Rural Copavel, uma das maiores feiras agropecuárias de agronegócio da América Latina, né? E isso mostra a importância do agronegócio também para o estado do Paraná. De fundamental importância, aliás, porque forma a nossa economia, gera milhares e milhares de empregos e o agronegócio tem contribuído para as divisas do Brasil, para a balança comercial brasileira, um momento de profunda crise política, financeira, acima de tudo, que faz com que, através da retração da economia, vivemos hoje uma recessão com a diminuição da atividade econômica e as arrecadações de estados e municípios caindo de forma brutal. E nada mais inteligente que nós prestigiarmos, apoiarmos o agronegócio para gerar ainda mais riquezas para o nosso município, para os nossos municípios. E a oportunidade de trabalho toda a nossa do agronegócio, dos principais do país, referência já para a América Latina, e aqui à disposição dos nossos produtores as mais modernas tecnologias, orientações para ampliação da produtividade, e o Estado está aqui com os nossos órgãos voltados à agricultura e à pecuária, o apoio à extensão rural, todo tipo de orientação para fortalecermos a nossa agricultura. Como de resto, o nosso governo tem feito ao longo de todo o nosso mandato. Apoiado a agricultura, apoiado quem produz, quem trabalha com seriedade e estreitando estas relações. Tanto é que tantas propostas e programas elaborados e lançados no nosso governo foi uma sugestão e propostas que vieram destas entidades que representam o agronegócio. E não é sem razão que foram programas de muito sucesso. Cito um exemplo aqui, dentre vários. A criação da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná. Surgiu da FAEP, da OCEPAR, essa proposta para, através da vigilância, da sanidade animal, abrirmos novos mercados internacionais, novos horizontes para a comercialização dos produtos paranaenses. Governador, o agronegócio segura o Brasil, nós temos esses números, né, que apresentam aí, dentro, mesmo no período de recessão, o agronegócio tem crescido, mas sempre há o problema do escoamento de produção, da logística, da infraestrutura de uma forma geral. O Paraná tem feito o que para ajudar o produtor e para resolver, ou pelo menos amenizar este problema? Eu concordo com você e costumo dizer que da porteira para dentro, os produtores fazem e muito bem a sua parte. O problema é da porteira para fora, quando o poder público não cumpre com as suas obrigações, qual seja, garantir a competitividade dos seus produtos, reduzindo o custo de produção, porque através da falta de investimentos em infraestrutura de transporte, de logística, encarece a produção em todo o nosso país. E nós, com esta consciência, investimos fortemente na melhoria das nossas estradas rurais, lançamos um programa, Patrulhas do Campo, que é para readequação, e fizemos ao longo do nosso período 3.200 quilômetros de readequação dessas estradas vicinais, vários programas de apoio aos nossos produtores, como por exemplo lançamos um programa que nunca teve no Paraná de construção de casas rurais, foram 13 mil unidades em vários municípios do estado do Paraná, e o Porto de Paranaguá, que hoje se torna mais eficiente, mais moderno, através de uma gestão que implantamos profissional, ética, e os técnicos da ANTAC colocam o nosso porto como referência para os demais portos marítimos no país. Então, além dos programas, os investimentos em infraestrutura garantem aqui um importante apoio e a necessária competitividade dos nossos produtos. Mato Grosso do Sul e Paraná, estados vizinhos, trabalham de forma conjunta em muitos projetos e agora na coletiva houve novamente, levantaram o questionamento sobre a ferrovia, que ligaria os municípios de Maracaju e Dourados, em Mato Grosso do Sul, a Cascavel, onde nós estamos, até o Porto de Paranaguá. Tudo relacionado à questão de escoamento, produção e diminuição do custo de produção para o produtor, já que a ferrovia ela barateia bastante esse custo. Existe alguma previsão, existe alguma previsão para que esse projeto seja pelo menos
tem um pontapé inicial, porque já foi falado muito sobre ele, né? E isso é de extrema importância para o produtor rural. É um projeto federal, até porque passa por vários estados, foi lançado já há muitos anos, participamos lá de várias reuniões no Ministério dos Transportes, inclusive com a bancada de deputados do Paraná, bancada de deputados do Mato Grosso do Sul, demonstrando a importância dessa ferrovia para a economia dos nossos estados, barateando de forma significativa o frete desses nossos produtos e, consequentemente, já como falamos, a competitividade dos produtos brasileiros. Mas até agora não saiu do papel. A importância desta ferrovia, saindo lá de Maracaju, entrando no Paraná por Guaíra, Cascavel, até o nosso porto de Paranaguá. Mas vamos continuar insistindo, trabalhando para que se viabilize, porque o fundamental neste país é a diversificação dos modais de transporte e também a integração desses modais. Estivemos na semana passada em São Paulo, onde acompanhamos a reabertura da hidrovia Tietê-Paraná. São modais como esse que vão ajudar no desenvolvimento, na retomada do desenvolvimento do nosso país. Obrigado pela participação, governador Beto Richa. A gente sabe que a agenda está apertada, mas conseguiu um tempinho para participar com a gente ao vivo aqui no canal do Boi. Eu volto aos estúdios com vocês, Fabiano e Juliana. Obrigado, Caio Serrinoli. Obrigado também ao governador Beto Richa do estado do Paraná. Comentou também essa integração maior que deve ocorrer entre os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, principalmente para escoamento de safra. A gente segue com a Agricultura BR, trazendo agora para vocês informações importantes sobre o mercado do milho, começando pelas cotações hoje num dos maiores estados produtores do país, o Paraná. Por aqui a Agricultura BR traz mais informações do mercado futuro. Vamos saber como é que estão as negociações com o futuro do milho lá nos Estados Unidos. Hoje mais cedo os negócios vinham em queda, há muita pressão em relação ao milho americano, mais uma vez por conta de petróleo. E você confere no Agricultura BR como é que vem as posições negociadas. A pressão continua, mas agora é muito menor. Nós temos aqui as posições de mais curto prazo operando praticamente na estabilidade. Estabilidade total na posição de março a $3,72 mais 50 por bushel. Maio vem com ligeiro recuo, mas estável, com queda de 0,06%, negociada a $3,77 mais 25 por bushel. Julho também vem com o mesmo recuo, 0,06, que mostra estabilidade, vem negociada a $3,82 mais 25 o bushel, enquanto setembro tem a posição com uma queda agora um pouquinho maior, 0,12%, negociado a $3,86 mais 50 por bushel. São os negócios com milho no mercado futuro de Chicago. E olha, nós temos recebido frequentemente, principalmente, olha só, produtores rurais do estado do Pará, muitos deles, ou a maior parte deles, pecuaristas, que estão com grande dificuldade na aquisição de milho. O estado do Pará não produz milho suficiente para o seu consumo e o que acontece? Os produtores, pecuaristas principalmente, fazem aquisição no norte do estado do Mato Grosso. Essa é uma história que nós já ouvimos de vários produtores rurais do estado do Pará que participam conosco. Eu sempre agradeço a participação do telespectador, que é a fonte mais importante de informação, é o produtor rural no campo. E quando ele faz essa aquisição do milho lá no norte do Mato Grosso, está pagando caro mesmo por conta da raridade do produto. Nós vamos ver agora alguns números que vão ser apresentados aqui pelo levantamento, estudo feito pela agência Rural Business, que mostram a média estadual para o Mato Grosso e como que ele, no mercado pronto principalmente, ele vem com elevações muito fortes. A elevação para o milho, e nós vamos ver agora as médias de valores que vêm em alta
para o estado de Mato Grosso. É o destaque de agora da Agricultura BR. Pode soltar na tela. Vamos saber um pouco do que acontece com o milho em Mato Grosso. Então, vai mostrar o centro-oeste do país. Temos aqui o estado do Mato Grosso e nós temos aqui a situação dos estoques. Aqui, primeiro estoque brasileiro, é isso mesmo? Nós temos aqui a situação de estoques no Brasil. Ela está em 6.650.000 toneladas. Essa é a situação de estoque para a temporada 2015-2016. Por que a nossa produção colocou aqui antes de colocar o Mato Grosso? Porque nos últimos 4 meses houve um recuo na expectativa da Conab em relação aos estoques brasileiros para já a nova safra, que começou nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, já recuou quase 44%. Portanto, os estoques eles começavam com um número que era quase 50% superior a esse que você está vendo aqui, esses pouco mais de 6 milhões de toneladas de milho. Agora sim, vamos mostrar os preços no Mato Grosso. Pode girar o gráfico, vamos para o Mato Grosso agora mesmo. E o Mato Grosso tem uma média de preços, como eu estava dizendo, muito interessante para o mês de janeiro. Você observa aqui que está aparecendo o valor médio de R$ 26,80 para o milho negociado à saca no estado de Mato Grosso. Aí o Mato Grosso de norte a sul, em 31 dias, ou seja, no mês de janeiro, houve uma variação positiva de 27,4%. No dia 31 de janeiro, nós tínhamos o valor de R$ 26,80, valor médio, assim fecharam os valores para o estado do Mato Grosso. Aí o pessoal falou assim, Fabiano, você falou do mercado pronto no Mato Grosso, produtor do Pará, principalmente pecuarista do Pará, tem reclamado do preço que está pagando no estado. A Rural Business trouxe números aqui de Rondonópolis que mostram que está sendo pago no grão em Rondonópolis entre R$ 28,00 a saca e R$ 33,00 a saca de 60 quilos do milho. Muitos produtores do Pará estão dizendo que estão pagando muito próximos a esse valor, adquirindo milho no norte do Mato Grosso, que mostra realmente que os valores vêm firmes para o estado, assim como os demais estados produtores. É isso mesmo, não é só o Mato Grosso que registra essas altas expressivas no preço do cereal nestes últimos meses. Mato Grosso do Sul também apresentou uma alta de 27% no preço da saca de 60 quilos, levando em consideração o dia 1º de janeiro deste ano para o último dia do mês, dia 31, alta de 27% em apenas um mês. O valor saiu de R$ 26,50 no primeiro dia do ano para terminar o mês de janeiro a R$ 33,75. Com estes números ao longo do mês, a média para janeiro ficou em R$ 31,63, um novo recorde para o estado. A gente acompanha agora mais informações para o estado de Mato Grosso do Sul, para os preços anotados neste mês de janeiro. Você acompanha aqui comigo na sua tela a média de preço em 2015, que foi de R$ 20,24 para o valor anotado em janeiro deste ano, valor que eu comentei há pouco de R$ 31,63. A alta de um ano para outro foi muito expressiva, como você pode ver, ela chegou a 56,3%. Bom, outro fator a respeito da produção de milho no estado de Mato Grosso do Sul é em relação à produção. A gente vai trazer para vocês agora também informações apuradas pela agência Rural Business no que diz respeito à expectativa da Conab. Vamos relembrar estes números então aqui com a gente. Veja só, a produção de milho esperada para Mato Grosso do Sul na atual temporada 2015-2016 é de 9 milhões e 200 mil toneladas do cereal em uma área estimada em 1 milhão e 630 mil hectares. Estão aí então as informações a respeito da produção de milho em Mato Grosso do Sul, que é também um dos estados de maior destaque na produção do cereal por aqui. Bom, a gente segue falando de milho aqui no Agricultura BR e agora vamos falar de preços também, mas lá no mercado futuro. Vamos dar uma olhadinha então no milho negociado na Bolsa Paulista nesta quarta-feira, que hoje vem em movimento de baixa, mas ainda assim a posição de março já negocia a saca acima de R$ 41. Veja só, março é a posição com maior número de contratos, são 1.650 agora, baixo de 0,53%, negócios a R$ 41,05. Maio opera a R$ 38,91 a saca, com leve queda de 0,10%.
E a posição de setembro vem agora com 230 contratos negociados a R$ 36,95 a saca, redução também de 0,67%. Agora chegou a hora de mais cotações do cereal aqui no Agricultura BR. Depois de realizar nesta última segunda-feira, primeira segunda-feira de fevereiro, o primeiro leilão de estoques públicos de milho, a Conab vai realizar o próximo leilão no dia 16 deste mês. A quantidade ofertada do produto vai ser de 150 mil toneladas do cereal, quase a mesma quantidade ofertada nesse primeiro leilão que aconteceu nesta última segunda-feira, quando 85% do produto ofertado foi comercializado. Bom, para este ano de 2016, a Conab está autorizada a negociar 500 mil toneladas de milho. Por aqui os destaques para o Indicador Milho Brasil, que segue fortalecido. Indicador Milho Brasil, que é realizado considerando os 8 principais estados produtores do país. E você vai ver agora que essa média ontem fechou acima da marca de R$ 37,00 por saca de 60 quilos. É que nós trazemos agora análise gráfica que mostra o acompanhamento acumulado dos últimos meses ou dos últimos 30 dias. No dia 2 de janeiro eram R$ 30,47. Dia 19 de janeiro teve uma disparada, de valores no mês de janeiro, e aí você pode acompanhar que eles vão superar fácil a marca de R$ 30,00, chega a R$ 36,34, passa de R$ 37,00 em vários momentos, chega a R$ 38,00 para no dia 2 de fevereiro, portanto ontem fechar a R$ 37,58. Em apenas 30 dias, a alta para o valor médio do milho nacional ultrapassa a marca de 23,35%, enquanto que a situação para a alta no último ano, ela chega a 63,4%. É muita elevação para o preço do milho, Juliana, em um ano, quase 64% de alta. No próximo bloco tem informações a respeito da previsão do tempo para o Matopiba, que depois de tanta chuvarada deve ter uma trégua por lá. E voltamos a destacar soja no próximo bloco. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Olá, Campo de Ofertas traz para você a solução para a sanidade das suas aves. Não é isso, Jefferson? Isso mesmo, Adriano. Você, nosso amigo avicultor que está nos assistindo, quer implantar essa tecnologia nas suas aves para aumentar a produtividade, seja ela de postura ou de corte? Entre em contato com a gente. Naturovita é a escolha certa. 100% natural, 100% sem resíduo, melhorando a produtividade e, consequentemente, a sua lucratividade, nosso amigo avicultor. E por falar em lucratividade, o produtor gosta de ouvir isso. E olha só, para mais informações, o nosso telefone 67 40 09 2220. Atendimento show de bola lá no call center e eles estão preparados para sanar todas as suas dúvidas. Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam. Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. Tem
novidade no campo de ofertas, é o celular de mesa da Lemon. Patrícia, fala um pouquinho mais pra gente. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica, ele é analógico, digital e HD e além de tudo é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Maravilha! 6740092220. Ligue agora e compre o seu. A Agricultura BR de volta com destaques para o algodão, porque a Índia reduziu a sua estimativa de produção. É isso mesmo, a Índia, que é o maior produtor de algodão do mundo, informou nesta terça-feira que reduziu a sua estimativa. A redução foi de 3,5% em relação ao primeiro levantamento apresentado pelo país. O país espera agora produzir 32 milhões e meio de fardos de algodão, uma redução bem expressiva em relação à produção da temporada anterior, que foi de mais de 35 milhões de fardos. Olha, estas informações mexem com o mercado, já que a Índia é o maior produtor mundial da fibra. A gente acompanha agora, então, como os negócios se comportam nesta quarta-feira, após este anúncio oficial feito ontem pelo governo do país. E você vê o algodão operando em alta. Posição de março sobe 0,20% e vem com negócios a 62 centes de dólar, mais 43 por libra-peso. A posição de maio vem a 62 centes mais 69, com uma leve alta de 0,06%, e apenas posições para julho caem 0,14%, com negócios a 62 centes de dólar mais 79 por libra-peso. Essa alta que a gente vê no mercado já é algum sinal positivo, já que as cotações estão bastante pressionadas. Rapidamente, para a gente falar aqui a respeito do Brasil, os preços do algodão no cenário brasileiro continuam apontando altas. Só para a gente relembrar, a alta notada no mês de janeiro foi de mais de 16%. E por aqui a Agricultura BR traz a participação do telespectador. Neste momento, trazemos a participação do João José, ele que é de Euclides da Cunha, no estado da Bahia. E ele mandou fotos dos estragos que foram causados pelas chuvas, tanto na área rural, nas propriedades. Isso aconteceu também nos municípios, as áreas urbanas. O João José, claro, mandou as fotos das árvores derrubadas e também as áreas de cultivo que ficaram prejudicadas por conta dos fortes temporais que atingiram o estado da Bahia. O estado da Bahia que ganha cada vez mais destaque na produção de soja, principalmente, e também, juntamente com os outros estados que formam a nova fronteira agrícola Matopiba, receberam um grande acumulado de chuvas, principalmente Bahia recebeu ali algumas regiões também do Tocantins, que passa por seca, mas vários estados receberam grandes volumes de chuvas no mês de janeiro. Entrou fevereiro com um tempo mais firme e o que o produtor rural lá quer saber é se em fevereiro tem alguma expectativa de chuvas mais intensas, chuvas mais fortes, como aquelas que ocorreram em janeiro. Quem responde é a Nadiara Pereira, que está aqui conosco mais uma vez. Nadiara, há uma certa preocupação no estado da Bahia, os telespectadores estão mandando sempre fotos e vídeos mostrando os estragos que não foram poucos. Há alguma expectativa de chuva mais intensa para o Matopiba de maneira geral? Olha, Fabiano, agora no decorrer do mês de fevereiro, a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade na região do Matopiba, só que essa chuva deve vir de forma mais intensa na terceira semana do mês de fevereiro. Por enquanto, a gente observa até aqui nas últimas imagens de satélite, as instabilidades são mais isoladas. Aqui sobre o norte, entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, que vem uma chuva um pouco mais pesada, principalmente nesta quarta e também na quinta-feira, mas as instabilidades não são tão intensas como as que atingiram
atingiram a região do Mato Piba durante o mês de janeiro. Por enquanto, a umidade do solo já começou a baixar, enquanto antes a gente observava uma umidade de solo de até 100% em quase toda a região nordeste. Agora os índices já estão em torno de 60%, 70% nestas áreas mais encharcadas aqui entre Bahia, Piauí, Maranhão até o Ceará. E agora para os próximos dias tem previsão de chuva sobre toda a região nordeste, região do Mato Piba, só que essa região deve ter volumes maiores, girando em torno de 30 milímetros. Então, essa chuva em 5 dias é uma chuva que ocorre alternada com períodos de melhoria e não é um volume tão expressivo a ponto de causar transtornos. Então, essa chuva aqui para a região do Mato Piba é boa para manter o solo ainda úmido, principalmente para o desenvolvimento das lavouras de soja que foram plantadas na região. Já aqui sobre o interior, norte da Bahia, toda esta área entre Sergipe, Alagoas, até o estado de Pernambuco, a previsão é de tempo mais seco durante esses próximos 5 dias. Entre os dias 8 e 12 de fevereiro, a chuva se espalha por toda a região nordeste e continua aqui sobre o oeste da Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins, nesta área do Mato Piba. Só que de uma forma geral, acumulados bem baixos de chuva, indicando que são aquelas pancadas isoladas e rápidas de chuva típicas dessa estação, típicas do verão. São pancadas que não têm grande duração, então o tempo não vai ficar completamente fechado e não deve trazer aí transtornos, principalmente para as atividades no campo. No terceiro período, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, aí sim a gente observa um retorno da chuva intensa para toda a região aqui mais ao sul e oeste da Bahia, sul do Piauí e também Tocantins. Essa chuva forte atinge aquelas regiões que foram bastante afetadas pelos temporais em janeiro, então essa chuva pode trazer transtornos aqui para algumas áreas no Mato Piba, além também do norte de Minas Gerais. Os volumes de água nas regiões mais atingidas podem ultrapassar 100 milímetros, então é um volume muito alto de chuva em um curto período de tempo. Só que na maior parte do Maranhão, norte do Piauí, assim como grande parte do sertão nordestino, a previsão ainda é de uma chuva mais isolada e com menor volume acumulado. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco outros destaques para a previsão do tempo, mas o pessoal que está no Mato Piba já consegue fazer um planejamento melhor. Lá a semeadura da soja principalmente aconteceu um pouco depois, um pouco não, né? Mais de 30 dias depois, então o desenvolvimento lá ocorre em fase diferente. Bom, e falando em desenvolvimento da soja, no próximo bloco você tem informações sobre o andamento da safra no estado do Rio Grande do Sul e nos demais estados da região sul do país. Você tem ainda mercado físico e futuro para a soja aqui na Agricultura BR. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O novo conceito de genética tem nome: SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pela Senex do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de 3 touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. Tem mais novidades no campo de ofertas. É o receptor Anadigi da Lemon. Fala mais, Patrícia, pra gente. É isso aí, Matioli. Esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele pega os canais analógicos e digitais. Precisa trocar a parabólica? Não precisa. E a instalação? A instalação é super simples porque não tem necessidade de técnico. E o controle remoto? O controle remoto é inteligente. Você consegue controlar tanto o receptor quanto o seu televisor com o mesmo controle remoto. E o LNB? O LNB multiponto, a gente consegue colocar até 5 receptores dentro de casa, todos com programação individual. É o celular de mesa da Lemon. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! E você pode comprar o seu agora ligando para 674009-2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas.
Agricultura BR de volta com destaques para a questão climática, mas principalmente relacionando com a umidade de solo. Bom, tem muito produtor que está se preparando ou já fazendo a semeadura da safra de milho e outras culturas também. Vamos saber com a Nadiara se essas chuvas que caíram sobre boa parte do Brasil vão manter a umidade do solo por bastante tempo. Vamos ao vivo até São Paulo, então, falar com ela. Nadiara, quais são as informações? Bom, Juliana, tivemos um mês de janeiro até um pouco atípico, com chuvas bem acima do normal em partes do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste do Brasil. E essa chuva recuperou bem a umidade do solo, inclusive naquelas áreas que passavam por um período longo de estiagem. Por enquanto, o solo está ainda com boas condições de umidade em boa parte do Sudeste, Centro-Oeste, até mesmo interior nordestino. Nestas áreas em azul e verde do mapa, os índices variam de 60% a 70% de umidade. Mas é claro que essa umidade já começou a baixar em relação que a gente vem observando no final de janeiro, porque agora o tempo seco ganhou força, tivemos elevação da temperatura, inclusive no Sudeste e no Centro-Oeste o calor está acima da média em grande parte dos estados, então com isso a umidade do solo já está diminuindo. E ainda há solo muito seco em algumas áreas do Rio Grande do Sul, onde as chuvas foram mais irregulares neste último mês de janeiro, e solo bastante seco também no extremo norte do país, onde principalmente o estado de Roraima vive uma seca severa, e também solo seco ainda na faixa leste do Nordeste. Nestas áreas, por enquanto, não choveu de forma suficiente. Agora, para os próximos dias, aí no decorrer do mês de fevereiro, por enquanto não deve faltar chuva na maior parte das áreas produtoras, especialmente do milho, que precisam plantar. A chuva ela deve ocorrer mais irregular, de uma forma mais típica de verão, aquelas pancadas, mas devem garantir ainda boas condições de umidade. Agora, para os próximos 5 dias, a chuva mais forte acontece no sul do Brasil, por causa de novas áreas de instabilidade que ganham força nesta quarta-feira, então deve chover bem entre o norte gaúcho, interior de Santa Catarina e também partes do Paraná. E chove forte também sobre o norte do Brasil, inclusive nas áreas mais secas do Amazonas e do estado de Roraima. E no Nordeste a chuva será um pouco mais irregular. Neste período teremos tempo mais seco entre o interior da Bahia, interior de Pernambuco e muito calor. No Sudeste e no Centro-Oeste, condições típicas de verão, aquelas pancadas de chuva que ocorrem principalmente nos finais de tarde, mas que devem garantir ainda boas condições de umidade. No próximo período, a chuva diminui em grande parte das regiões, principalmente aqui sobre o Nordeste, a gente observa que tem previsão de chuva, mas é com baixo volume acumulado, e no Centro-Oeste também a chuva diminui um pouco, mas ainda ocorrem pancadas isoladas. Entre o Sul e o Sudeste teremos maiores volumes de água, mas principalmente em São Paulo e no sul de Minas Gerais. E no próximo período, a chuva forte atinge especialmente aquelas áreas que foram bastante afetadas por temporais no mês de janeiro. Volta a chover de forma intensa entre o norte de Minas Gerais, interior nordestino e boa parte aqui do Tocantins, estado também do Pará, Mato Grosso e também Goiás. Nessas áreas tem previsão aí para altos volumes de água que podem voltar a trazer transtornos. Nas demais regiões do centro-sul do país, a chuva não cessa, mas ela deve ocorrer de forma mais isolada e com menor volume acumulado. Então, apesar dessa irregularidade da chuva, uma vez chove um pouco mais sobre o sul do país, depois volta a chover forte mais ao norte. Ainda assim, as condições de solo devem continuar boas aí para o plantio de grãos da próxima safra. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã a gente está de volta com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá! Obrigada, Nadiara, pelas informações de hoje. Até amanhã. E por aqui a Agricultura BR traz cotações de mercado. E desde a segunda-feira desta semana, a cidade de Cascavel, no Paraná, recebe o Show Rural Copavel, uma grande feira do agronegócio brasileiro que começa a ser realizada nesta semana lá em Cascavel. O evento acontece até a próxima sexta-feira e o Agricultura BR e todo o Canal do Boi está presente em Cascavel para trazer para você informações ao vivo, direto de lá, novas tecnologias, novas informações muito importantes para o produtor rural brasileiro. A gente vai ao vivo voltar para lá agora para falar com o Caio Serrinoli, que é quem está fazendo a cobertura especial dessa grande feira. Caio, é com você por aí. Obrigado, Juliana. Agora com mais tranquilidade para
conversarmos e entrarmos com mais um assunto interessantíssimo dentro do Agricultura BR. Nós vamos falar sobre sustentabilidade. Sustentabilidade que é um assunto em alta e bastante relevante dentro da agricultura. Eu estou aqui com a Lucimar Novaes da Silva, ela é coordenadora do projeto Reciclo. É um projeto desenvolvido já há 5 anos pela Copavel e que pelo primeiro ano participa aqui, é trazido para Show Rural. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o projeto Reciclo, ele visa, né, mostrar principalmente para o expositor, para o visitante da feira, a importância, né, da gente trabalhar esse assunto resíduo, né, ou lixo, né, como a maioria das pessoas falam, né. A gente procura mostrar o quê? Que o resíduo ele pode ser reaproveitado, né, uma matéria-prima para um outro processo. Então esse ano a gente trouxe na feira justamente para impactar, né, para as pessoas verem o montante de resíduo que é gerado numa feira como essa, né, porque aqui a gente tem milhares de pessoas, né, visitando a feira, então todas essas pessoas geram resíduos, né, e esse resíduo, na sua grande maioria, ele pode ser reaproveitado, né, ser separado e mandado para a indústria da reciclagem. E com isso também a gente aborda a questão do saneamento básico, né? Então nas propriedades rurais também é gerado resíduo, né. Então esse tema ele tem que ser bastante trabalhado também dentro das propriedades rurais, né, que aí o saneamento entra dentro da área de sustentabilidade, né. Lucimar, a gente percebe, quando a gente vai almoçar aqui na Show Rural, um refeitório bem grande, um fluxo de mais de 30, 40 mil pessoas, dependendo do dia, vocês já separaram lá certinho os tambores para a destinação correta. Então, lata vai num canto, aí o orgânico, né, os restos de comida vão para outro canto, o papel vai para um outro local. Então, já facilita bastante essa separação de materiais. Isso, porque nós montamos uma estrutura aqui na feira, né, de separação. Só que a gente já procura nos pontos de geração, né, fazer uma pré-separação, né, para não haver também contaminação. Então nós já separamos o orgânico do que pode ser reciclado. E aí quando vai para o barracão de separação, aí lá a gente faz essa separação mais detalhada, de acordo com o que a indústria da reciclagem precisa. Então lá nós já separamos, prensamos, né? Então esse material já está pronto para ir para a indústria para ser reprocessado. Então, é importantíssimo, né? Vocês tiveram esse resultado bem interessante com os produtores nesse trabalho com a cooperativa, que a cooperativa faz, né, de atenção, de preocupação com a propriedade dos produtores, dos cooperados, né? E principalmente preocupação com a sustentabilidade, com a natureza, para que isso se reverta também em benefícios próprios para os produtores rurais. Isso, com certeza. A gente trabalha muito forte essa questão dentro das indústrias, né, nas atividades da cooperativa. Então a intenção é levar isso também para o produtor, para ele aplicar lá na propriedade dele, né? Porque ele também faz parte dessa cadeia, né? Aqui a gente viu que os produtores, os visitantes, na verdade, eles acabam entrando nessa onda de sustentabilidade, nessa onda de realmente destinar corretamente os materiais. A gente vê por toda a feira vários tambores também e aí vocês mostram a preocupação da Copavel trazendo para Show Rural este projeto com a sustentabilidade total, né? Isso. A questão lixo sempre é um tabu muito grande, as pessoas não gostam muito de falar, né? Mas isso está no nosso cotidiano, né? Faz parte da nossa realidade, porque todos nós geramos resíduos, né? E isso precisa ser cada vez mais trabalhado dentro da sociedade, porque geralmente a preocupação nossa acaba quando a gente bota o saco de lixo na frente da nossa casa, né? E aí nós não nos preocupamos mais para onde vai ou o que vai acontecer, né? E principalmente nesse momento agora que a gente está falando tanto das doenças aí causadas, né, pela questão dos Aedes aegypti, né? Então isso tem que ser cada vez mais trabalhado, porque isso também vai estar impactando lá no ambiente, esse lixo descartado de maneira inadequada, né? Lucimar, obrigado por essa participação e por mostrar para a gente esse projeto tão importante que veio agora também uma outra novidade apresentada durante a Show Rural Cascavel. Voltamos ao estúdio do Agricultura BR. Fabiano, Juliana. Muito obrigada, Caio, pelas informações de hoje. Amanhã o Caio está de volta e ele agora encerra a participação
desta quarta-feira com essa informação tão importante, né, tão pertinente para todo mundo, não só o produtor rural, mas para toda a população do mundo, que é a sustentabilidade, um assunto que todo mundo deve ficar de olho. A gente segue com o programa por aqui, Fabiano. E voltamos a destacar o mercado físico nacional, começando agora pela soja. E olha, ontem houve recuperação para o dólar. O dólar voltou a subir nesta última terça-feira aqui no Brasil. Isso reflete diretamente nos negócios com soja. E ontem soja subia também. É o que vai mostrar o indicador Soja Brasil, que é realizado pela agência Rural Business, uma média simples dos 10 principais estados produtores do país. Então você acompanha comigo o intervalo dos últimos 30 dias. Você tinha o valor no dia 2 de janeiro em R$ 76,33. Esse valor ganha força com o período analisado, chega a R$ 78,00, supera R$ 78,00 com certa facilidade durante o mês de janeiro. Os picos em relação ao dólar foram bastante elevados. Ele chega a perder esse patamar no final do mês passado, de R$ 76,00, mas recuperou ontem, 2 de fevereiro, voltou a operar acima de R$ 76,00, acima desse piso, R$ 76,13. É importante relembrar que os últimos 30 dias, se você compara o valor da abertura do intervalo, fica com uma leve queda agora o valor fechado ontem, queda de 0,26%. Mas se comparado a um ano, aí os valores neste momento são mais de 38% superiores aos valores praticados no mesmo período no ano de 2015. O Agricultura BR traz agora para você um levantamento feito pela nossa equipe no dia de hoje a respeito do andamento da safra de soja nas regiões produtoras do Brasil. No início dessa edição, você viu o levantamento para a região Centro-Oeste e agora você acompanha com a gente o levantamento feito para a região Sul do Brasil e os estados produtores Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos aos números apurados, então. Nesta quarta-feira, você vê que o Paraná é o estado que tem o maior avanço nos trabalhos de colheita desta temporada. Até o dia 1º de fevereiro, ou seja, segunda-feira, já contava com 17% da área plantada colhida. Segundo o Departamento de Economia Rural do Estado, 83% das lavouras apresentam boas condições. E segundo o Estado, a expectativa paranaense é colher uma safra de 18.400.000 toneladas do grão. E a gente traz o destaque agora para Santa Catarina, dos 3 estados é o que tem a menor expressão. E nós temos aqui colheita de soja em Santa Catarina. Quem plantou soja precoce conseguiu já começar a colheita na primeira quinzena do mês de janeiro. A questão é que teve a questão climática que acabou influenciando na produtividade. Excesso de chuva causou uma quebra de 20%. O excesso de chuva ocorreu exatamente na fase de floração. Essa fase de floração é tão importante que o rendimento médio lá no estado de Santa Catarina caiu muito. Ele ficou agora estimado pela Secretaria de Agricultura do estado entre 40 e 50 sacas, bem longe dos valores que eram encontrados no último ano, na última safra, que foram de 50 a 55 sacas por hectare. Bom, enquanto o Paraná e também o estado de Santa Catarina já fazem a colheita da soja, as lavouras do Rio Grande do Sul ainda estão em desenvolvimento. A gente apurou hoje com a Emater do estado que cerca de 49% das lavouras estão em floração e outros 19% estão em fase de enchimento de grãos. Segundo o órgão, o aspecto geral das lavouras é considerado bom, mesmo aquelas que enfrentaram dificuldades nos primeiros estágios de desenvolvimento. E agora eles dizem que é o regime de chuvas daqui adiante que vai indicar se a produtividade vai ser boa ou não.
Tá certo, e por aqui a gente continua falando a respeito de soja. Se você quiser rever, é simples, você pode rever todo o programa acessando o blog da Agricultura BR logo após a finalização aqui ao vivo. E o assunto continua sendo soja sim, porque nós vamos saber como é que estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como é que estão as posições negociadas com soja, é o que nós trazemos agora. Vem em queda soja em Chicago, é o que a nossa produção vai confirmando. Nós temos aqui posição de março negociada a $8,82 por bushel, recuo de 0,47%. Maio, $8,84 mais 75 por bushel, o recuo é de 0,45% neste momento. Julho com posição em $8,91 por bushel, queda de 0,41%. E agosto, $8,92 mais 50 por bushel, recua agora 0,41%. Soja perde força lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que perde também expressão no mercado internacional, principalmente nas exportações. É o caminho inverso do Brasil. O Brasil é muito competitivo, o dólar nessa cotação que torna o Brasil muito interessante para os importadores do mundo todo. O Brasil ganha em competitividade e Estados Unidos perdem neste momento, e essa relação acaba se refletindo lá na Bolsa de Chicago. E observe que eu falei do dólar, porque o dólar é determinante o valor dele na capacidade de competir do produto brasileiro. E o dólar vem desta maneira hoje. Nós temos dólar em queda de 0,62%. Dólar comercial negociado a R$ 3,96 mais 3. Assim vem sendo negociado o dólar. Hoje já chegou a ser negociado a R$ 3,95. A queda continua, mas agora é um pouco menor. Horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. A gente está quase se despedindo, mas antes vamos mandar um abraço a todos aqueles que participaram dessa edição ao vivo com a gente, mandando mensagens pelo WhatsApp ou também pelas outras redes sociais. Atenção então a Dilson Sérgio, ele que é de Irineópolis, em Santa Catarina, obrigada pela companhia. Igor de Araputanga, em Mato Grosso. José Augusto de Francisco Beltrão, no estado do Paraná. De Minas Gerais tem o Daniel Marques, de Monte Belo, e do Maranhão, Otávio Martins, do município de Balsas. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigada pela companhia. Tem o Fernando Henrique também do interior da Bahia, ele ouviu as informações sobre o clima, entrou em contato conosco, obrigado pela sua participação. Bom, por aqui a gente vai se despedindo, mas sem antes relembrar quais foram os principais destaques do dia. Olha, destaques para o mercado brasileiro do milho, cada vez mais fortalecido e com valores muito firmes. Em especial, o destaque hoje foi no estado do Mato Grosso. O estado de Goiás pode ampliar a sua expectativa da produção de soja, que agora está, por enquanto, estimada em 9.800.000 toneladas. Na edição de hoje, o governador do estado do Paraná, Beto Richa, comentou durante a Show Rural Copavel ao vivo os investimentos no agronegócio e também a parceria com o estado de Mato Grosso do Sul para escoamento da produção. E ainda nessa edição você viu a recuperação dos preços do café arábica ontem no mercado físico do Brasil. Todas essas informações e detalhes estão no portal do SBA. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima oportunidade. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.